Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar o módulo 2, tá? No capítulo 3, estudando os seres vivos, animais e invertebrados, né? Então, os seres vivos são diversos, né? Quantos animais diferentes que permitem agrupá-los, reorganizá-los, tá? Vamos aqui, descer aqui. Só um minutinho para nós iniciarmos aqui. O computador está lendo. Classificação dos vivos. Então, existe sentir a necessidade, pessoal, de classificar, de organizar. Vamos pensar assim, quando eu vou no mercado, por exemplo, eu vou comprar detergente, né? Quando eu vou comprar um detergente, eu vou no mercado, quando eu entro, eu já mais ou menos sei onde que ele está, no lugar dos materiais de limpeza. Eu não vou lá na seção de comprar bolacha, doce, achar o detergente. Por quê? É uma organização que foi feita. E é a mesma coisa dos seres vivos. Olha a biodiversidade de seres vivos que nós temos, né? Então, pessoal, ele fez o quê? Nessa biodiversidade, eles verificaram assim, as plantas não podem ficar junto com os animais, então já meio que dividiu ali. Depois que eles dividiram nesses dois contextos, eles viram que, não, mas nós temos que, olha a quantidade de plantas, olha a quantidade de animais. Então, é uma forma de reorganizá-los no modo dos animais mais parecidos, semelhantes, tá? Então, você já parou para pensar em que no nosso dia a dia precisamos ordenar informações, essas atividades, entre outros, para nos organizar, tá? Ao longo do tempo, os estudiosos também sentiram a necessidade de organizar a quantidade e diversidade dos seres vivos, tá? Eu vou tentar grifar aqui. Tá lento no computador, acho que tá muito carregado. Então, aqui, ó. Então, eles perceberam que eles tinham que o quê? Organizar. A necessidade de organizar, essa é a palavra. Organizar, então, os seres vivos aqui, tá? Na quantidade e diversidade dos seres vivos, para facilitar o quê? Os estudos, né? Então, um cientista pesquisava, descobriu um novo ser vivo, aí, para ver se verificasse outro cientista tinha achado o mesmo ser vivo, para dar nome, classificá-lo, tudo. Então, por isso que eles tentaram organizar para facilitar os estudos, tá? Então, desde a antiguidade, né, os seres vivos foram sendo organizados, classificados em diferentes grupos, dependendo do objetivo de estudo e do critério adotado pelos estudiosos. Então, Aristóteles classificou de uma forma, Linneu, que a gente vai ver, classificou de outra forma, tá? Então, o filósofo grego Aristóteles classificou os organismos em 3 grupos, a princípio, né? Porque ele é de uma época diferente de Linneu. Então, quais são os grupos que ele colocou ali, né? Ele colocou ali que nós tínhamos então classificá-los em plantas, animais e ser humano, tá? Então, no primeiro nível estavam os vegetais. No segundo nível estavam os animais, num contexto geral. E depois, no terceiro nível, estava o ser humano, né? Que ele acreditava que era uma outra, não era um animal, um mamífero, né? Que hoje nós sabemos que sim. Ele achou que era um outro tipo de ser, né? Então aí no século XVIII veio quem? Veio Linneu, tá? Linneu, ó, Luiz Carlos Linneus, então ele fez uma classificação diferente, ó. Linneu elaborou uma forma de classificar e nomear os seres vivos que é utilizado até hoje. Ele agrupava os organismos em categorias hierárquicas, né? Classe, ordem. Então, isso aqui até hoje é utilizado. Então, como que Linneu classificou? Então, de hierarquia, né? Então, nós temos a classe, que é do maior para o menor. Então, ó, eu vou sempre do maior para o menor. Então, ele falou assim, ó, de classes, ordem, gênero, espécie, variedade de espécies, tá? Então, vamos lá. Na época de Linneu, era conhecido apenas 3 reinos componentes do ambiente: o mineral, o vegetal e o animal, na época de Linneu. Esses estudiosos descreveram e catalogaram cerca de 5.000 espécies de animais e 7.000 de vegetais. Então, pensa reorganizar tudo isso. A classificação, bem como as relações evolutivas dos seres vivos, podem ser apresentadas em esquemas denominadas árvores filogenéticas, né? Não temos a árvore genética, né? Quem foi meu bisavô, quem foi meu avô, meu pai, depois eu, né? Então, eles fizeram isso também aqui na classificação, tanto dos animais, né? Dos seres vivos, tá?
A posição de uma espécie ocupa na árvore filogenética nos dá a informação sobre seus ancestrais, ou seja, né, o que antecederam determinada época. Igual não, tá? Foi a explicação que eu falei para vocês. Ancestral comum, né? Depois teve um cruzamento ali, ancestral do A, do B e do C, deu origem a, B e C, e depois o D, o E e o F é a mesma coisa. Depois teve vários cruzamentos. Então, se a gente, para você analisar assim, por exemplo, os nossos bisavós, cada um vieram o quê? De uma origem, vieram, vamos dizer assim, vieram de uma origem diferente. Quando eles casaram, eles tiveram nossos avós. Então, ancestral comum lá atrás, teve outra descendência aqui, ó, tá? Então, isso aqui é a descendência deles. Então, aqui nossos avós. Quando nossos avós casaram, tiveram nossos pais, né? Então, isso aí é tudo descendentes, tá? Então, por isso que eles precisam estudar o que veio atrás para entender o atual. Como você pode perceber, a classificação dos seres vivos pode se alterar ao longo do tempo. Isso porque a classificação, assim como a ciência de maneira geral, é uma construção humana em constante desenvolvimento, ou seja, ela não é vista como algo imutável ou fixo. Por quê? Sempre é descoberto uma nova espécie, tanto de vegetal como de animal, ou extinção de alguma espécie, tá? E isso, por isso que ela é imutável e não é fixo. Entre em extinção algum animal, ele nessa classificação ele já não está mais, foi uma vez classificado, mas não está mais. Aí quando surge uma nova espécie, é a mesma coisa, eles têm que colocar, organizar em algum lugar, tá? À medida que novos estudos são realizados, a classificação dos seres vivos pode ser modificada, né? Então eles sempre vão modificando. Aqui Darwin foi um dos grandes cientistas também, que até mesmo Darwin descobriu a genética, né? Em relação evolutiva entre as espécies, passaram a ser consideradas a classificação biológica. Essa classificação biológica que Darwin, aqui ó, que Charles Darwin, né? Que Darwin, essa classificação biológica tem a ver com a genética, tá? Ele fez um cruzamento com as ervilhas, mais pra frente a gente vai estudar, que ele pegou uma rugosa e uma lisa. E quando ele cruzou as duas, ele percebeu que teve descendentes que veio rugosa, tem descendentes que veio lisa. Então aí ele percebeu que tinha algo que era passado de geração em geração. Esse algo nós chamamos de DNA. Na época ele não sabia, tá? Mas hoje nós já sabemos. Há diferentes tipos de classificação dos seres vivos aceitos atualmente, tá? Isso ocorre porque propostas surgem constantemente e são analisadas pela comunidade científica. Estudaremos algumas dessas propostas então, como eu falei para vocês anteriormente. Dentro da ciência sempre está em constante movimentação. As propostas de classificação dos seres vivos em 5 reinos. Então hoje, ó, isso aqui é muito importante, tá? Essas partes que eu vou grifando, pessoal, novamente, tá? Vão passando para o caderno, é muito importante isso. Porque é um esquema, um resumão daquilo que nós estamos estudando, tá? Leve em consideração as características anatômicas. Então, como que eu vou colocar dentro de um reino? Então, eles levam em consideração essas características anatômicas, fisiológicas e evolutivas. Anatômica, como que é o seu corpo, né? Fisiológica, como que funciona esse corpo, tá? E história evolutiva da espécie, quem eram os seus antepassados. Por isso que é importante da árvore fito que foi falado antes, tá? Reino, então, das bactérias. Então, nós temos ali, quais são esses 5 reinos? Reino das bactérias, reino dos protistas, reino dos fungos, reino das plantas e dos animais que nós vamos ter, tá? Aqui, vou mudar rapidinho aqui, não sei se eu deixa eu só mudar aqui, queria mostrar uma imagem, eu acho que eu não vou conseguir mudar. Vamos ver. Vamos esperar só um minutinho que tá carregando. Igual eu falei pra vocês, meu computador tá super pesado e eu acho que pra ajudar eu baixei vírus. Daí ele tem hora que ele não me obedece. Vamos ver, só um minutinho. Enquanto isso, aproveita e terminar de escrever, galera. Na
origem a todos os outros seres, tá? Bactéria, tá? Que as bactérias e as cianobactérias, tá? Depois teve uma evolução desse ser vivo e veio surgiu os seres protistas, que deu origem aos protozoários e algas unicelulares. Essa evolução deu origem, dentro do protista, deu origem aos animalhas, as plantas e o fungos, tá? Animalia, que é os animais, plantae, que é as plantas, e fungos, fungi, que é o fungos, tá? Então, dentro dos fungos, que depois veio na sequência, nós temos as leveduras, os cogumelos, os líquens, os mofos. Nas plantas, nós temos as algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Depois nós temos poríferos, quinidários. Quando nós vamos estudar os animais, vamos entrar na parte dos invertebrados e depois dos vertebrados. Então, nós temos ali poríferos, quinidários, anelídeos, vermes, equinoderma, moluscos, artrópodes e depois os vertebrados ali, que é como se fosse o topo da evolução, tá bom? Essa parte aqui seria bem legal vocês representar no caderno. Eu acho bem importante, eu achei um esquema muito simples, de bom entendimento de vocês aqui, tá? Volta lá, dá uma pausada uma hora lá e copia aquilo que eu achei bem interessante. Então, reino das bactérias, pelo que eu falei antes para vocês, formado por seres procariontes, tá? Unicelulares, que podem ser produtores ou consumidores. Lembra lá na cadeia alimentar o que é produtor, o que é consumidor? Procariontes, né? Não é organizado, não possui um núcleo, tá? O material genético fica disperso, não tem um núcleo, um lugarzinho certinho. Unicelular, única célula, pode ver aqui, ó, tá? É única célula, tá? Que daí pode ser produtores ou consumidores, tá? Então, procariontes não possuem uma organização celular, principalmente do DNA. O DNA não tem um lugar específico para ficar, ele fica solto, tá? Então, unicelular é composto de uma única célula. Reino protista, formado por seres vivos eucariontes. Olha aqui, lembra que o anterior era procariontes? Vamos subir só um pouquinho. Procariontes. Porque não existe um núcleo. Então, o DNA fica disperso. Eucariontes possuem o núcleo e o material genético já está dentro de algum lugar, tá? De estrutura simples e que podem ser pluricelular, várias células, tá? Ou unicelular. Então, aqui ele está no meio. Lembra que você falou para nós que tem uma evolução? Então, ele está no meio ali. Alguns são consumidores, outros produtores, tá? Protozoários e algas, ó. Pluricelular, unicelular. Reino dos fungos, formado por seres vivos eucariontes, né? Então, possui uma organização celular. Eu tenho um núcleo, eu tenho um DNA lá dentro. Unicelular ou pluricelular. Unicelular, único, só tem uma célula. Pluricelular, eu tenho várias células, tá? Olha aqui, tem várias células, uma célula, várias células. Obtém nutrientes a partir da matéria orgânica. Então, temos cogumelos e leveduras. Reino das plantas. Então, formado por seres pluricelulares, então as suas células possuem o núcleo, possuem uma organização celular eucarionte, né? Eu falei anteriormente, pluricelulares são várias células e fotossintetizantes, ou seja, realizam fotossíntese. Se elas realizam fotossíntese, dentro da cadeia alimentar, elas são quem? Produtores, tá bom? E o último, animais. Reino dos animais, formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes, não fotossintetizantes, ou seja, não realizam fotossíntese. Eles têm, então, que buscar o seu alimento. Seres vivos, né, mamíferos, aves, répteis, insetos e crustáceos ali, então. Os avanços tecnológicos permitem os estudos mais detalhados dos seres vivos, como nas moléculas que os compõem,
Como resultado, outras propostas de classificação de seres vivos foram apresentadas. Então, existe alguns seres vivos que não entram nem num grupo, nem no outro. Então, o que eu faço aquilo, né? Domínio das eubactérias, formado por seres vivos unicelulares e procariontes, as bactérias, e domínio das eucariotas, formados pelos seres vivos eucariontes, animais, plantas, protozoários e fungos. Domínio das arqueobactérias, formado por seres vivos unicelulares, procariontes, as próprias arqueobactérias. A parede celular desses organismos tem composição diferente das bactérias, por isso que elas não entraram nas bactérias, tá? Então é diferente ali, não entra nenhum nem outro. Há também propostas de classificação de seres vivos em 2 domínios e 6 reinos, então já estão estudando e modificar um pouco, mas ainda não é aceito, tá? Dentro da ciência. Domínios de eucariotas, né? De eucariontes, lembra que eu falei para vocês? O que é eucariontes? Possui um núcleo organizado, suas células são organizadas, tem o DNA tá dentro do núcleo. Então, entra aqui esses reinos, os protozoários, os fungos, as plantas, animais e os reinos cronistas, né? Que é alguns tipos de algas. E o reino dos procariotas, né? Que é a das bactérias ali que não possuem uma organização celular, tá bom? Independentemente do tipo de classificação adotada, os estudiosos concordavam que cada ser vivo apresenta sua importância no meio ambiente, isso aí nós sabemos. Classificação dos seres vivos, então. A classificação biológica agrupa seres vivos em categorias hierárquicas, ou seja, por que eu preciso classificá-las, né? Igual eu falei para vocês, por que a classificação? Existem muitos animais, e eu preciso organizar esses animais de alguma forma, né? Então, a classificação biológica agrupa os seres vivos em categorias hierárquicas como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, eu começo do maior para o menor, tá? Sempre. Olha aqui como é que ele fez, pessoal. Animais, né? Então, olha aqui, quantidade de animais. Aqui tem animais vertebrados, invertebrados, marinhos, né? Aqui nós temos animais não marinhos, enfim, anfíbios e assim vai, aracnídeos e assim vai, répteis, né, que tem alguns répteis ali. Aí, depois, deu uma finaladinha. Dentro dos animais, então, ficou só os cordados. Os cordados aqui possuem uma estrutura notocorda, ou seja, né, como se fosse uma coluna vertebral. Existe uma estrutura semelhante a uma coluna vertebral. Depois, eu tenho o quê? Deu mais uma afinadinha ali, ó, répteis, né? Então, ficou só os répteis lá. Depois, os quelônios. Então, eu tirei a cobra, tirei, eu acredito que seja um crocodilo aqui. E ficou só as tartarugas que entram nos quelônios. Depois, os quenonídeos. Olha aqui, que é uma, ó, essa aqui já saiu, ó, tá vendo aqui? Depois, o Leptocílios, que é uma classificação diferente dentro dos quelônios, né? E depois o Leptocheles olivácea, né? Que é uma outra forma ali. Então, você lembra? Ele vai diminuindo, ó. Então, começa do maior para o menor. Sempre a classificação, tá? Sempre do maior para o menor, tá? Então, essa tartaruga, ela é conhecida popularmente como a tartaruga de Kemp. Pertence ao grupo de gêneros da tartaruga oliva, tá? Aqui, então, eles falam alguma classificação ali do filo. Então, o primeiro é o filo, ou é o reino, desculpa. Isso, tá, aqui tá aqui, ó. Notocorda, estrutura formada semelhante de um bastão que sustenta os cordados pelos nervos, uma espécie de etapa da vida, ou seja, uma estrutura semelhante à coluna vertebral, tá? Aqui, pessoal, o reino, então vai ser o primeiro, tá? Então, lembre que é como se fosse um funil. Então, o funil, ele tem isso aqui, ele vai, né, tem embaixo, fica bem fino, tá? Então, começa por reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Nomeando os seres vivos, então. Os seres vivos costumam nomear os elementos da sua volta, o que inclui outros seres vivos. Em geral, esses nomes refletem as características do organismo ou a história de sua descoberta. Como que eu vou nomear um ser vivo? Depende. Quem descobriu. Ou faz homenagem a alguém, ou ele vai utilizar o nome do local que foi descoberto e o sobrenome do pesquisador. Então, não existe uma regra específica, tá? O nome Piraputanga foi
dado a essa espécie de peixe por indígenas tupis brasileiros. Na língua tupi, pira quer dizer peixe e pitanga, avermelhado. Portanto, o nome se refere à coloração desse animal. Tá? O nome Inia araguaiense se refere a uma espécie de golfinho da água doce e faz homenagem ao local onde esse animal é encontrado. O termo araguaiensis se refere ao local onde essa espécie de golfinho foi descoberto, o rio Araguaia, um dos principais rios da região norte e centro-oeste do Brasil. Então, depende. Existe espécie que dá homenagem ao pesquisador que pesquisou. Para evitar confusão ao se referir a determinada espécie em diferentes locais, os cientistas procuram utilizar a nomenclatura que é adotada em todo o mundo. Isso facilita a comunicação entre os cientistas mundiais, né? Imagina, o Brasil tem uma diversidade muito grande de espécies. Vamos pensar em outro lugar, na África, no Japão, em todo lugar do mundo existem suas diversidades. Então, pensa até os cientistas se organizarem. Os nomes científicos trazem informações sobre a classificação de seres vivos como critérios propostos inicialmente por Linnaeus. Existem algumas regras básicas propostas por ele para nomear cientificamente um ser vivo. De acordo com a nomenclatura científica, cada espécie recebe apenas um nome, válido mundialmente. Os nomes científicos são escritos em latim e compostos por duas palavras. Por isso, esse sistema é também conhecido como sistema binominal, que sempre tem que ter dois nomes. Por exemplo, Homo sapiens. Homem. A primeira palavra é o nome do gênero em que o ser vive é classificado e deve ser sempre escrito em letra inicial maiúscula, tá? Homo, então nós chamamos de Homo sapiens, né? A segunda palavra é o termo específico da espécie e deve ser sempre escrito de letra minúscula. Isso aqui, pessoal, é regrinha, tá? Quando eu vou escrever o nome científico de espécie, a primeira letra maiúscula, o resto tudo em minúscula, geralmente eu tenho que dar um jeito de destacar. Ou eu coloco ele sublinhado, ou em negrito, ou itálico, que é meio deitadinho, né? Então, assim, eu sempre tenho que dar um jeito de destacar esse nome científico, tá? Eu não posso deixar normal igual os outros, tá? Aqui tem outros nomes, né? Científicos aqui. O cacaueiro e o cupuazeiro são classificados no mesmo gênero, Theobroma. Por isso, a primeira palavra do nome científico desses dois vegetais é a mesma, tá? Porque isso significa do mesmo gênero. Em alguns casos, a espécie, o nome científico de espécie, coloca seu nome do estudioso e quer descrever pela primeira vez e o ano em que isso ocorreu. Veja o exemplo aqui, ó. Nome científico do tamanduá-bandeira é Mimecófaga, que PH fica o som de F, tá? Tridactyla, né? Então, Linnaeus, 1758. Então, vai esse nome por quê? Quem descobriu o Linneu em 1758 e o nome dele daí ficou conhecido, tá? Nesse exemplo, o nome científico foi sublinhado para destacá-lo do restante do texto. Já o nome Linneu se refere-se ao autor da primeira descrição científica dessa espécie. Nesse caso, a espécie foi descrita por Linneu e o termo utilizado é o seu nome em latim, né? Linnaeus. Se lembre que sempre é em latim. Além disso, além de trazer informações sobre as classificações dos seres vivos, o nome científico pode informar características de espécie. O nome científico do tamanduá-bandeira, por exemplo, apresenta informações sobre as duas características observe. Então, ali, o primeiro nome, né, Mimecófaga, esse nome gênero indica que o animal se alimenta de formigas. Tridactyla, esse termo indica que ele apresenta 3 dedos em cada um dos seus membros. Tri, né? Atividades. Então, vamos fazer lá atividades, meus amores, tá? Beijão, pessoal, fazem atividades aí, tá? Até mais!